Hoje, durante as apresentações que aqui fomos fazendo, as citações evangélicas que nos dão, de facto, subsídios que são de natureza eterna. É verdade. É verdade com V maiúscula, porque ela é eterna. Há 2000 anos, hoje, amanhã, jamais se transformará. E, portanto, essa deve ser a incidência básica ao alcance de cada um. Naturalmente que não é por acaso que a doutrina espírita também é de âmbito filosófico. Não foi por acaso que foi editado, em primeiro lugar, o livro dos Espíritos, que depois se desdobrou nos outros, aparecendo o Evangelho. Porquê? Porque foi através da filosofia, que agora vai explicar melhor e aprofundar melhor o conhecimento do Evangelho, a compreender melhor a mensagem do Evangelho, e também a questão de natureza científica que comporta a estrutura da doutrina. Mas aquilo que é básico e transversal é, de facto, o Evangelho. Estudar, refletir, aprofundar e consolidar o conhecimento e implementá-lo no dia a dia. Ainda sobre o atendimento fraterno, a importância nós queríamos saber um bocadinho mais sobre a importância do acolhimento, contribuindo para uma maior harmonização, a fim de que o paciente se sinta confiante, criando da parte da casa um clima de confiança. Ou seja, de que forma é que podemos, qual é o sentimento com que temos que estar imbuídos? Ajudem-me, se virem que eu estou aqui a perder, está bom, sala? Haver um acompanhamento prolongado, sem invadir a intimidade e a privacidade das pessoas, porque elas não se sintam expostas. Isto é, muitas vezes as pessoas, muitas não, chegam à casa com os mais variados problemas e têm um ímpeto, uma vontade grande de expor o seu problema, e como é que nós fazemos para que haja esse clima de confiança, para que possa receber uma ajuda sem que ela se sinta exposta nesse atendimento. Em primeiro lugar, é claro que quando uma pessoa chega pela primeira vez à casa espírita, e muitas vezes pela dor, ou a pessoa está com uma série de problemas, uma série de aflições, e vai procurar a casa espírita como um socorro. Qual é a primeira coisa que normalmente essa pessoa faz? Ela entra na casa espírita, procura logo quem está na frente e muitas vezes já começa a falar, a dizer dos seus problemas e tal. Nesse momento, aquela pessoa que está à frente, pode ser um trabalhador, a pessoa que costuma ficar ali, ou um outro trabalhador, o que tem que fazer? Tem que evitar, tentar fazer com que aquela pessoa não continue falando dos seus problemas, mas sim, com toda a amabilidade, com todo afeto, com muito jeito, encaminhá-la para o atendimento fraterno em si. Seja no dia agendado, ou se for uma coisa muito urgente, tentar que naquele dia mesmo ela tenha um atendimento pela pessoa que faz o atendimento fraterno. Por quê? Porque a pessoa que trabalha com o atendimento fraterno, ela já está mais preparada. Isso não quer dizer que a pessoa que está lá na frente, ou um outro trabalhador, não vai receber bem, não vai ouvir com atenção o que a pessoa tem a dizer. Mas quem está no atendimento fraterno já tem mais vivência disso, já tem mais experiência e é capaz de acalmar aquela pessoa, não? Sem fazer com que ela se sinta exposta, não? E que é o caso que às vezes na entrada do centro ela vai falar com outra pessoa, tem mais alguém por perto e tal, e a pessoa pode se sentir realmente exposta. Então, essa questão do acolhimento é muito importante, porque a primeira pessoa que atender vai ter que demonstrar
toda a paciência, todo o afeto, né? Para aquela pessoa que está chegando, mas delicadamente encaminhá-la ao atendimento fraterno, que aí sim ela vai ser esclarecida, vai ser ouvida e depois vai ser encaminhada, ou seja, se for o caso, para a desobsessão, ou para as palestras, ou para o estudo, mas já vai dar um outro ânimo para aquela pessoa. Não? Então é muito importante esse acolhimento, esse primeiro acolhimento. É muito importante. Aquilo vai fazer com que a pessoa permaneça e acabe se tornando mais um frequentador ou mais um companheiro de jornada, ou então que a pessoa não sinta nenhum tipo de amparo e se afaste. Não? E como a caridade tem que estar presente em todos os momentos e em todos nós, trabalhadores, esse momento é importante. É importante que se demonstre atenção, carinho, afeto, muita paciência e muita empatia. Porque sabemos que empatia é a capacidade de se colocar no lugar do outro. E quem sabe aquele que está chegando ali naquele momento, com aqueles problemas, já não fomos nós há tempos atrás. Quem sabe nós também não chegamos assim ao centro. E se ficamos até hoje, muito se deve à maneira como fomos recebidos. Então, como colocar dúvidas sobre o acesso aos trabalhos da Casa Espírita para apoio espiritual e emocional? Vou relatar aqui uma experiência pessoal, com o devido respeito e a devida licença. Quando tomamos pela primeira vez, as primeiras vezes, contactos com o Centro Espírita, naturalmente, na expectativa de atender a uma necessidade difícil da família, minha esposa tinha uma tia relativamente jovem, que tinha um problema de saúde, um câncer. E já depois de ter corrido os médicos por aí adiante, como muitas vezes acontece, por último, vamos ao Centro Espírita na tentativa de encontrarmos resposta às nossas expectativas e necessidades. E logo à porta, uma trabalhadora da casa, pedimos orientação, levamos a nossa tia, pedimos orientação, olha, o caso é assim nós queríamos falar com alguém, mas qual é o problema? O problema é exatamente esse. Ai, coitadinha, se tivessem cá vindo há mais tempo. Bom, então queríamos dizer o seguinte: há doenças que não são tratadas no Centro Espírita. E há doenças que temos que endereçar para os médicos. É por isso que os médicos estão na Terra, que estão no exercício das suas funções, mensageiros dos céus para atender as nossas necessidades. Não há qualquer contraindicação que se aplique a um canceroso, a um doente de Alzheimer, de Parkinson, seja o que for. Não há qualquer contraindicação da aplicação de passe ou, eventualmente, de uma tarefa de desobsessão ou de assistência espiritual. Mas não vai fazer mal, mas vai, naturalmente, dar apoio à tarefa principal. As doenças remontam à alma e há casos em que não podem ser superadas, a não ser pela dor. A misericórdia divina, naturalmente, cria todos os mecanismos para que aquela criatura possa, e as pessoas envolventes, possam ver as suas dores amenizadas pelo afeto, pelo amparo, pelo carinho, pelo consolo de amigos, familiares, ou na Casa Espírita em particular, que é o que nos interessa no momento. Então, não caiamos na veleidade de pensarmos que as doenças que são somáticas, que resultam do expurgo da alma, do perispírito para o corpo, identificadas pelos exames médicos, sejam fruto de problemas espirituais para tratar no Centro Espírita.
quem assim pensa, de que essas doenças podem ser aí tratadas e superadas e dispensar o médico das suas funções, não está absolutamente por dentro daquilo que é a doutrina espírita e do que recomendam os bons espíritos. Nós já sabemos que as doenças têm origem na alma, que remontam, se não ao presente, mas sobretudo ao passado. E a função do centro espírita não é curar corpos, é procurar ajudar as almas, através do esclarecimento e do consolo, para que, nesta encarnação, o conhecimento da doutrina espírita possa amenizar as dores, as perturbações, ir ao encontro das expectativas morais da criatura e não das expectativas físicas. Porque o espiritismo não faz mal à cabeça de ninguém. Mas se estiver aqui, ou nas nossas reuniões, ou num centro espírita, como acontece, algum médico, algum cientista que nos ouça dizer que o problema de saúde tal é de origem espiritual, não tem nada a ver com a medicina, o que é que o médico vai dizer? Isto não está bom da cabeça. Então, se os exames, todos os exames, já era possível que o problema estivesse somatizado e fosse de origem espiritual, obsessiva. Era possível. Há casos desses. Conhecemos. Contudo, estamos a falar de uma forma genérica. Se tem aqui os exames, como é que isto é possível? Esta gente não está boa. O espiritismo faz mal. O espiritismo não tem nada a ver com as pessoas. A doutrina espírita é incólume. Ela é única. E como tal, através das nossas deficiências, falta de estudo, dos nossos pensamentos precipitados, a visão enviesada que temos da doutrina, a insuficiência, a precipitação, tal como o caso que eu relatei, o caso pessoal, damos logo receita. Se não tivessem vindo cá mais cedo, vejam bem o assunto. Primeiro, transfere para os familiares o peso na consciência de não termos procurado ajuda em primeiro lugar. Em segundo, porque está em absoluta dissonância com aquilo que são as regras da vida, as leis da vida, que os próprios espíritos nos falam disso. E as figuras mais eminentes da doutrina espírita mundial, estamos a falar do Divaldo, estamos a falar do Chico Xavier, estamos a falar do Raul Teixeira, que sofreu um AVC há relativamente pouco tempo, e, no entanto, não deixou de se submeter a tratamento físico, acompanhamento físico, terapêutico, mas está a braços com um problema que é dele, naturalmente. Isto é para não cairmos na veleidade de sermos, em vez de médicos ou terapeutas, sermos loucos. Perdoem-me a expressão. Porque a casa espírita, volto a dizer, nós temos que ter a noção da gravidade, da seriedade. Os outros colocam a sua vida nas nossas mãos. E nós temos que ter a sensatez de darmos o aconselhamento adequado para o caso em pauta. Então, é provável, cabe aos dirigentes selecionar, através do acompanhamento no tempo, quem tem ou não tem habilitações, pelo menos sensatez, para poder atender no caso numa reunião de atendimento fraterno. Que é para não cairmos nestes exageros e estarmos a criar conflitos conscienciais nas pessoas que nos procuram. Estamos a compreender? Então é muito importante isto, estudar a doutrina espírita, mas também exercitar a sensatez. Agora, no que concerne a evasão da intimidade de cada um, é uma questão até básica de educação. Eu não pergunto a ninguém, você casou, já teve filhos, por que você não tem filhos? Não é? Se for alguém na rua, você, às vezes no centro comercial, perguntou assim, o senhor diz-me qual é a sua profissão? Não posso. Não pode? Não. É segredo, é secreto. Não posso dizer. E estou a mentir? Não. Se eu trabalhar aí na polícia, nas secretas, eu não posso dizer a minha profissão. Não se pode dizer quem trabalha lá, à esposa, para onde é que vai fazer o serviço. A esposa só sabe que ele sai, mas não sabe para onde vai. Nem quando volta, nem o que é que se passou. Está proibido, está na lei. Então, por que é que eu vou perguntar, o senhor tem uma profissão, o senhor trabalha? Compreendem? É preciso sensatez. Isto não é o espiritismo. É educação, é sensatez, é saber onde são as nossas fronteiras. Para não estarmos a invadir o campo do outro.
E permitir que, mesmo na casa espírita, nós termos muita parcimónia, muito cuidado, muita sensibilidade na gestão daquilo que precisamos de saber do outro para o ajudar. Portanto, quando ele já está a querer atravessar a fronteira, olha, eu não preciso de saber isso, tenha paciência. Não, mas eu queria... Não, tenha paciência, não preciso. Aqui para o caso em pauta, eu não preciso de saber. Porque em termos gerais nós percebemos logo. Então, nem todas as pessoas, aquelas que têm o coração ao pé da boca, que falam muito e pensam pouco, nós temos que ter o cuidado com as pessoas que pomos no atendimento fraterno. E dentro da casa, temos que, a maioria das pessoas, perceber que estamos na função de sinaleiro. Estamos no cruzamento. O sinaleiro não pergunta, a gente indica para onde vai e ele nem sequer abre a boca. Só diz, para ali, pode passar, para lá, para ali, para lá. É por isso que na recepção é importante que alguém esteja com essa sensibilidade. Dizer, olha, qual é o problema? Eu preciso de esclarecimento, é a primeira vez que venho ao centro espírita, venho... Muito bem, então faz favor, vai-se dirigir ali. Nós temos alguém que o pode atender. Muito bem, o senhor o que é que precisa? Eu precisava mais disto ou mais daquilo. Então o senhor aguarda, por favor, preciso de um livro. Muito bem, olha, para atender sobre isso é aquela pessoa. Então o senhor vai ter com aquela. Eu preciso de ir à biblioteca. Então para a biblioteca é aquela. É um sinaleiro na recepção. E ter na recepção alguém que tenha esta sensibilidade e sensatez é muito importante. Mas o que acontece muitas das vezes... é importante porque temos que estar preocupados com a pessoa que nos chega à casa. Leiam no livro Aconteceu na Casa Espírita. Hoje está aí, foi aqui focado o caso do livro Relações Humanas no Centro Espírita do Nazareno Tourinho. Ele faz menção a essa passagem, que é um caso muito complicado de uma pessoa que chega no Brasil, que chega a um grande centro espírita, enfim, vivia sozinho, era uma pessoa solitária, com um drama na sua vida, precisava de carinho, de afeto, de acompanhamento. Vinha só e saiu sozinho, porque na casa espírita ninguém se acercou para saber se, de facto, o que é que ele precisava. Ora, nós temos que ter em atenção, exatamente os dirigentes da casa têm que criar condições para que tenhamos atenção com as pessoas que estão novas na casa, na recepção, pela primeira vez. E na recepção tem que ser uma pessoa mesmo para a recepção, para fazer esse trabalho. O que é que pode acontecer na maioria das vezes, que tendencialmente acontece? Quando nós entramos na casa espírita, a primeira coisa que fazemos é distribuir beijinhos. Beijinho para aqui, beijinho para lá. Estamos ali à volta, encalhamos logo na primeira pessoa que encontramos. Beijinhos, abraços. Então, agora com um problema. É que ainda estamos a dar notícias agora do Facebook. Eu no Facebook ainda vi a tua fotografia. Sim senhor, olha, eu vi a fotografia que tu puseste da pizza e da massa com carne picada. Estava muito bonita, comeste. Não, tinha muito tomate. Por acaso foi melhor. E do cachorro? O teu cachorro, como é que está? Que puseste lá que ele estava mal. E pronto. O recepcionista, que devia estar preocupado com a pessoa que chega pela primeira vez à casa, está preocupado com as notícias do outro que está ali a dar-lhe o relato do Facebook e da família. Não. Nós estamos investidos de algo muito sério. E o recepcionista tem que ser preparado para aquilo, tem que ser alguém sensato, sensível e tem que estar no seu posto, como o sinaleiro. Olha, o sinaleiro vai no sinaleiro e vem... Olha, o senhor, desculpe, gostei muito da sua fotografia no Facebook. Os outros do outro lado a buzinar. Só um minuto. E o senhor no Facebook? Quer dizer, em vez de estar atento ao problema daquele que necessita, estamos preocupados com as coisas periféricas da vida. E depois, os senhores penetrem-se disto. Entrem sozinho na casa espírita. E sai de lá sozinho. No meio daquela gente toda, não há uma que diga assim, o senhor está cá pela primeira vez? Muito bem, como se diz aqui no Norte. E qual é a sua graça? Eu sou Maria da Graça. Muito bem, olha, eu sou o Joaquim da não sei quantos. Muito prazer. Compreendem? Então, preciso de só um minuto, vou encaminhá-lo para a recepção, para aqui ou para acolá. Isto é fundamental, porque é preocupante que alguém... Imaginem que alguém que está para se suicidar e que chega à casa espírita com a intenção de dizer assim, eu vou ali buscar alento, porque eu já não posso mais, eu estou desesperado, isto está difícil. E chega ali à casa e não há ninguém que lhe diga assim, olá, como se chama? Qual é a sua graça? O que é que pensam que pode acontecer a seguir? Qual é a nossa responsabilidade na casa espírita? Então, é tão simples quanto isso. E nós temos na casa espírita que saber lidar com lealdade, com frontalidade e sem melindres. E dar explicações às pessoas que têm dúvidas
relativamente aos trabalhos que estão a ocorrer e quais são os propósitos que nos animam. Então, olha, os trabalhos são estes, são aqueles. Para o seu caso, nós estamos ainda nesta... A sequência do acompanhamento é este, aquele e aquele outro. Ah, mas eu não podia fazer isto, eu não podia fazer aquilo. Não. E não porquê? Por isto ou por aquilo. Portanto, tudo é sequencial para chegarmos àquele ponto nevrálgico. Porque há muitas pessoas que chegam ao centro espírita e já trazem a receita. Eu queria ir para a desobsessão. Quem é que lhe disse que tinha um problema espiritual? Eu fui aí não sei a quem e disseram que eu tinha um encosto. Então, não. Vamos ver. Os trabalhos aqui são assim, olha, começam por aqui, por acolá. Não rejeitamos a hipótese de ter um encosto. Mas para chegar ao encosto é preciso primeiro chegar a si. A si. E depois então nós vamos ao encosto. Ora, explicando às pessoas com lógica o que é, de facto, o atendimento na casa espírita e o procedimento sequencial das atividades, naturalmente que não há ninguém que deixará de compreender e de aceitar. Tudo isto dentro de um processo fraternal, solidário e lógico, como é evidente. Tendo em atenção que estamos investidos como trabalhadores espíritas de uma tarefa de grande responsabilidade espiritual, como é fácil de se entender, e por isso estamos naturalmente vinculados a esse processo para o melhor desempenho. Então, nunca nos esqueçamos da humildade e, sobretudo, do afeto, do amor aos outros, ao próximo.